Arro, meu povo! Arro. Boa noite a todos. Boa noite. Anotaram a placa? Essa foi uma medicina mais leve. Mas que levou a gente para outros lugares. E quem frequenta a casa não está tão acostumado. E esses outros lugares a gente acabou descobrindo novas coisas. Quando eu falei que os ciganos eles traduzem uma liberdade de ser que faz com que a gente não consiga acessar quando a gente se sente preso, como que é a gente estar preso por algo que a gente quer estar preso? Que a gente acredita fielmente que estar preso ali nos traz segurança. Difícil, né? A gente precisa combater inicialmente as nossas crenças, ressignificá-las, entender sobre um outro ponto de vista aquela situação, se perdoar por ter se iludido e aí então seguir o caminho. E se despedir daquilo que fica. Porque nem tudo aquilo que a gente carrega é positivo pra gente. Às vezes existem coisas muito floreadas, que na realidade quando você se aprofunda, não é tão flor assim. Não é tão fácil, não é tão belo, não é tão iluminado. E dentro dessa atmosfera, a gente se perde. A gente se permite cair sem achar que está caindo. A gente se permite se jogar, às vezes, em algum precipício que a gente acha que dá pé. E como que é lidar com a gente quando a gente estava errado? Se perdoar. Perceber que a gente erra. Mas que esse erro foi necessário para a gente perceber que sim, as coisas vão acontecer com a gente, mesmo sem a gente conseguir premeditar. Essa tal zona de conforto que a gente tende a se apegar, ela não existe. É artimanha da nossa mente. Porque talvez, por ser algo que você já conheça, te traz uma certa segurança. Mas a vida está aí para ser experienciada com liberdade, com profundidade. Porque cada uma dessas experiências mostra uma faceta nossa. E quando a gente se depara com uma nova faceta, a gente se reconhece. E muitas vezes a gente não gosta desse lado que a gente reconhece. Porque fala de algo que a gente cisma em não querer ser. Mas enquanto a gente não se abraçar em totalidade, a gente não consegue caminhar para frente. A gente continua ancorado no passado, revivendo aquela história, mesmo com novos personagens, mesmo com novos cenários, novas situações. Mas quando você para olhar com atenção, é a mesma situação se repetindo na sua vida. E essa é a famosa roda de Sansara, tão falada pelos ciganos. A roda de Sansara, ela traz uma ideologia de que a gente caminha em círculos, até a gente aprender com eles. E quando a gente aprende, a gente vai para o próximo. Esse círculo evolutivo, na real, ele tem que ser uma espiral, para que eu veja aquela situação novamente sobre um outro ponto de vista. Para que cada vez eu consiga me aprofundar melhor dentro de mim, dentro do meu ser e me reconhecer cada vez mais profundamente. Tem fases na vida em que a gente mal se olha no espelho. A gente mal quer ver a figura física. E a ayahuasca, ela mostra pra gente a nossa figura interna, que é aquela que a gente cisma em tentar apagar, em tentar esconder da gente mesmo, as nossas sombras. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que come em demasia, tem gente que coloca vícios para tampar e acobertar aquela sombra, de qualquer maneira. Funciona para não ver? Sim, mas para não sentir, não. Porque tudo aquilo que está no nosso inconsciente, por mais que a gente já esteja acostumado a sentir, está doendo. Dói. E tem coisas, tem situações e tem alguns assuntos que a gente não quer tocar, a gente não quer mexer porque a gente sabe que aquilo dói. Mas a gente só consegue
limpar e curar essa dor quando a gente entra dentro dela e se permite sentir essa dor. Se permite se arrepender, se permite se olhar naquela faceta que errou, perdoar e abrir mão do passado lá no passado. Deixar ele lá. É como se fosse uma pedra bem grande que a gente carrega com a gente o tempo inteiro. E sai por aí reclamando que a vida tá pesada. Quais são esses pesos que a gente anda carregando tanto? Será que não são coisas que às vezes com um toque a gente conseguiria deixar para trás? Que mochila é essa, cheia de pedras, escrito passado, que a gente continua cismado em carregar? E aí as situações que são espelho, que são nessa nossa vida terrena, voltam a acontecer para mostrar, olha o tamanho da pedra que você está carregando. E aí, às vezes, ao invés de liberar a pedra, você pega mais uma e coloca lá. Essas são nossas prisões. E quando vem uma egrégora dos ciganos, junto com a esquerda, eles vêm mostrar pra gente quais são essas prisões e a esquerda vem permitindo que a gente limpe, nos ajudando a limpar. Toda egrégora que é convocada, ela tem uma afinidade dentro do nosso processo de energia. Nós somos um ser repleto de energia e cada vibração em um lugar, que dentro da totalidade cria a totalidade da minha vibração naquele momento. Vocês devem perceber isso no dia a dia. Se eu lembro de uma coisa triste, minha vibração cai. Se eu lembro de uma coisa feliz, a minha vibração sobe. Aonde eu estou me afinizando é onde vai dar a totalidade da minha vibração. Trazer a vibração dos ciganos, que é de alegria, é expansão, é dança. É quando a gente olha para aquilo de baixa vibração e não se reconhece mais. Porque a gente aprendeu a abrir mão, a deixar para trás, a entender que aquilo foi uma experiência e que dessa experiência só resultou o meu fortalecimento. Só que a gente precisa estar forte o suficiente para falar, não quero mais. Isso não faz mais parte da minha vida, porque eu escolhi não fazer mais. Seja uma situação, uma pessoa, um vício ou qualquer outra coisa que esteja te impedindo de voar. E eu sei que tem muita gente que tem miração voando, tem sonho voando. E isso retrata a leveza do nosso ser. É claro que na matéria é difícil, sem asa, bem difícil. Por isso que a gente precisa de um avião. Mas energeticamente é possível. E a ayahuasca comprova isso pra gente o tempo inteiro. E as mirações ou sonhos, eles trazem pra gente exatamente o que a nossa alma está exalando. O que ela está sentindo, como que ela está observando esse mundo. Nesse momento da miração, livre da mente. Mas a mente cisma em qualificar, em encaixar, em colocar positivo ou negativo. Isso é bom, isso é ruim. Quando a gente aprende a abrir mão da mente, a gente entende que tudo aquilo que a gente viveu foi necessário. Só que a gente também entende que a mente faz com que a gente fique teimoso ou teimosa. Porque a gente cisma em não foi bem assim, eu quero viver só de luz, olha, transmutei, ascensionei, olha que beleza. Sou um deus, uma deusa, somos. Em experiência. Em fase de experiência. Sabe aquela fase que a gente entra como trainee de uma empresa? A gente está treinando. A gente está treinando ser Deus e treinando ser deusa. E para isso, para que a gente desenvolva esse Deus e essa deusa interior, a gente precisa se fortalecer. Como que a gente se fortalece? Como é que uma pessoa se fortalece quando ela entra numa empresa? Quando ela conhece o todo. E a gente só vai conhecer o todo da nossa vida passando por diversas vidas, por diversas situações. E entendendo que essa situação não sou eu. O meu sentimento não sou eu. O meu pensamento não sou eu. No fundo, nós somos passagem de tudo aquilo que passa por nós. E os ciganos retratam isso da forma mais bela e alegre e amorosa que eu já vi.
Porque eles, por mais que gostem de um lugar ou de um ambiente, eles entendem que aquilo vai passar. E eles passam. Eles permitem que isso passe. Que isso passe por eles, trazendo as experiências necessárias, acumulando neles aquela experiência, até que eles vão para a próxima. Por mais que seja uma experiência feliz ou triste, eles entendem que aquilo vai passar. Tem uma frase do Chico que ele fala: tudo passa. E é real. Tem parábolas falando sobre isso. E a gente precisa começar a compreender de verdade que tudo passa. Momentos alegres, momentos tristes, momentos de desespero, momentos de êxtase. Porque tudo aquilo que a gente vive é uma experiência que vai ficar marcada em mim. E que com essa marcação vai me desenvolver como ser. Nessa ou em qualquer outra vida. E se a gente cismar e ficar carregando situações do passado, a gente jamais vai conseguir se sentir livre para ir para o futuro. Porque todas as vezes que o futuro abrir a porta, eu vou olhar para o passado e falar: não, mas eu preciso resolver isso aqui. Não, mas aquela pessoa está me devendo. Eu quero ver ela me pagar. Olha que loucura. Eu confio em Deus. Eu sei da lei do retorno, então eu vou ficar aqui esperando a lei do retorno atingir aquela pessoa e eu sentir que ela sofreu o tanto que ela me fez sofrer. Olha como a gente ainda é burro. Tadinho do bicho, né? Por que o burro virou um sinônimo de falta de inteligência? Eu não sei. Eu sei que tem uma história por detrás, talvez eu estude um dia e traga pra vocês. Mas é isso que a gente se torna. Porque mágoa é um veneno